Hum, pra você, não médico, pra você, pessoa não estudada, pra você, sanguessuga do governo, você que não sabe porra nenhuma, pra você, vai se fuder. Ah, eu entendi. É só uma pergunta, sabe? Ele só tá. Qual é a sua opinião? Ele não tá afirmando nada, ele só tá jogando a pergunta no ar e esperando a reação das pessoas. Ele tá fazendo essa pergunta no mesmo universo que existem pessoas estudadas, médicos, pessoas que estão dedicando a sua vida ao assunto. Essas pessoas dizem que isso é uma doença. E nesse mesmo universo veio um cara e pergunta: será que é doença mesmo? É tipo como se um matemático viesse na lousa e colocasse que 1 mais 1 é igual a 2 e explicasse por quê. E chegasse alguém do nada que não viu explicação nenhuma, chegou lá, olha pro resultado e fala: foi o demônio que colocou isso aí? Olha, eu não sei, mas parece que foi o demônio que te pariu. Cara, assim como o matemático daqui do Brasil, o matemático do Japão, o matemático da puta que pariu vai concordar que 1 mais 1 é igual a 2. O médico psicólogo daqui, do lado dos Estados Unidos, da China, de qualquer lugar, concorda que depressão é uma doença. Poesia quer dizer que não. Quando você faz uma pergunta que já tem uma resposta certa, depois de anos de estudo, o que você espera como resposta? Será que 1 mais 1 é igual a 2 mesmo? Já que eu sou ignorante e não quero ir atrás da resposta, eu vou simplesmente dizer que é coisa do demônio, né? Faz muito sentido. Mas, gente, ele só pediu a opinião. E, de fato, apareceu várias opiniões. Desde médicos. Médicos foram lá responder ele. Até pessoas zoando a pergunta dele e ele diretamente. O psicólogo foi responder o Marcos Feliciano de graça, enquanto eles cobram uma fortuna nas clínicas. O diabo tá vendo o que vocês estão fazendo. Mas vamos ver a situação de perto e por que a gente tá tão chateado com uma pergunta. Imagina isso, imagina que uma pessoa da sua família tá morrendo. Não que ela esteja toda fodida com a ferida aberta e sangrando, mas sim a mente dela tá fodida. Ou o coração, dependendo de onde você projeta. Tem gente que projeta no cu. O que você faz? Vai até a pessoa e tenta conversar com ela. Procure ajuda médica, né? Por causa que os médicos estudam 10 anos da vida deles. Pra que será, né? Você leva a pessoa pra igreja. Eu sei que tem muita gente que faria os 3, não tem nada de errado nisso. O problema é quando a pessoa simplesmente escolhe a última opção e acha que isso vai resolver todos os problemas. Eu sei que ir pra igreja e estar naquele ambiente serve como conforto emocional, mas como qualquer doença, como qualquer problema que você tenha no seu corpo físico, o que você faz? Você procura um médico. Agora imagina, fulano todo fudido, indo todos os dias na igreja, fazendo tudo o que a igreja fala pra ele fazer, fazendo todos os sacrifícios, se dedicando, e mesmo assim se sentindo mal, se sentindo morrendo ali. Como você acha que a pessoa vai se sentir no final? Ela vai se culpar, ela vai achar que não merece ser salva, ela vai achar que Deus está ignorando ela. Quando o que realmente está doente naquela situação não é o espírito dela, e sim o corpo, o físico dela tá doente. Eu não entendo de igreja, nem como funciona esse RPG aí, até por causa que a igreja é o último lugar que eu quero estar, até mesmo depois do inferno. Só que se você observa a história, você vai ver que muitas pessoas, até pessoas de alto escalão na igreja, sabe? Tipo os representantes de Deus na Terra, como pastores, missionários, freiras, essas pessoas também sofrem com depressão. Essas pessoas também estão morrendo. Então imagina na cabeça da pessoa. Se até as pessoas mais próximas de Deus estão sofrendo, imagina ela, o mero mortal pecador. Tipo, fulano lá foi salvo pela depressão, de acordo com a igreja. Imagina ela vendo isso e não se sentindo sendo curada. Imagina a pressão psicológica que isso pode fazer com a pessoa. E duro que, por ser igreja e por ser o representante de Deus de acordo com a igreja, chega e afirma esse tipo de coisa. Como é que a pessoa, sei lá, por causa que o que vem da igreja de acordo com eles mesmos é a verdade absoluta e inquestionável, imagina como é que a pessoa vai lidar com isso. Isso é muito, sabe, delicado para você ficar afirmando coisas como um representante. Eu não sei a palavra certa. Depressão é doença, sim, sabe? Os efeitos são detectados na mente e no corpo. Isso é questionável. Não importa, sabe? Quem seja a pessoa pode sofrer com isso. Não importa se ela for
uma pecadora ou não, de acordo com a igreja, né? Porque pecador pra mim é outra coisa. A pessoa pode ser um exemplo de pessoa de acordo com a igreja, porque de acordo com mim tem outros tipos de metas de comportamento, sabe? Mas ela pode ser tipo aquelas fotos, sabe? Ilustrativas de margarina, aquela família perfeita que vai 2 vezes pra igreja, que não faz nada de errado de acordo com a igreja. Porque errado pra mim é outra coisa, sabe? E não importa, sabe? A pessoa ainda pode ter depressão. Não são demônios. Pode ser muita coisa, sabe? Pode ser coisa na vida da pessoa que se acumularam e agora estão assombrando ela. Pode ser que, sei lá, ela teve azar de ter isso, sabe? Mais chance de ter, tipo, ser hereditário. Porque, infelizmente, tem esse tipo de coisa, sabe? É tanta coisa, é cada caso um caso. E a melhor pessoa para poder identificar e tratar isso é um psicólogo, uma pessoa que estuda para isso. Você acha que a pessoa fica fazendo o quê nos 5 anos de faculdade? Estudando. Mas, pelo jeito, depressão é um tipo de Pokémon desconhecido para as pessoas. Por causa que, independente de o quão a gente fala isso ultimamente, sabe? A televisão vive explorando esse assunto. Aqui no YouTube ainda tem tipo milhões de vídeos de pessoas falando sobre isso. Eu ainda sinto que isso é um assunto desconhecido para as pessoas. E esse tipo de coisa prova o quão desconhecido isso é. Muita gente, por exemplo, acha que depressão é simplesmente uma tristeza exagerada. Tem gente que acha que... Ou é por causa que a pessoa tá fazendo isso com ela mesma, sabe? Tipo, a culpa da depressão é da pessoa. Aí vem aquela visão estereotipada daquela foto branca e preta de Tumblr com hashtag depressão, né? Ou por causa que a pessoa simplesmente não sai de casa. Tipo, é culpa dela porque ela não sai pra socializar. Ela não tá cuidando dela mesma. Né? Não é bem assim. Tem um monte de gente que é, por exemplo, político, stripper, palestrante, sabe? Essas pessoas que vivem no meio de outras pessoas, sabe? Vivem socializando, vivem recebendo elogios, vivem no topo das atenções e mesmo assim elas estão morrendo de depressão. Ou seja, e tem muita gente que simplesmente acha que depressão não existe, sabe? Aí vem também aquela visão estereotipada da pessoa emo, toda vestida de preto, que só quer chamar atenção. Toda vestida de preto. Oi? Nem preciso falar da ignorância dessa galera. Se caso você faz parte desses grupos, eu acho que você não faz, né? Porque normalmente as pessoas que me assistem não fazem parte desse grupo, né? Mas tem o terceiro grupo que sempre tem em todos os grupos, que é aquela galera que acha que tudo é coisa do demônio, sabe? E eu não gosto desse tipo de visão, por causa que a pessoa pega um assunto totalmente complexo e resume, sabe? A simplesmente ser demônio. E, cara, isso é muito idiota, sabe? Eu sou totalmente a favor de liberdade. Eu acho que você tem que acreditar no que você quiser. Mas eu discordo e eu vou detonar. E, na boa, eu acho que eu tenho motivo pra isso. Por causa que esse tipo de visão, ele cria, tipo, um senso comum. Que é base de muitos problemas. Você quer ajudar alguém, leva a pessoa pro médico. Você ficar apontando as coisas como demônio, falar que ela tá endemoniada, isso, aquilo... não é bom, não é positivo, vai acabar machucando ainda mais a pessoa. Ainda mais se ela acredita nessas coisas. É até insensível você chegar na pessoa e falar que ela tá endemoniada, sendo que você não sabe nada sobre a vida dela, sabe? Ou nem se esforça pra saber, porque pode ser um seu parente lá. Sério, mano, resumir as coisas em coisas pequenas, como ideias de demônio, simplesmente impede que as pessoas evoluam intelectualmente. Porque elas ficam se apegadas a ideias antigas em vez de simplesmente procurar saber de fato o que está acontecendo. E aí a pessoa de família, sabe, a pessoa dedicada e tal, se mata por causa da depressão porque não tá mais aguentando de dor. As pessoas simplesmente falam que é do demônio.